Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Word. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e nessa aula a gente nem vai começar a usar o Word ainda, eu vou tentar convencer mais gente. Porque assim, o primeiro vídeo foi mais uma brincadeira para mostrar coisas absurdas que as pessoas fazem, e nesse vídeo eu resolvi mostrar coisas interessantes que geralmente as pessoas não sabem sobre o Word. Então assim, se você é daqueles que assistiu o primeiro vídeo e falou assim, nossa, um curso de Word, para que ele está ensinando Word? Aguarda. Assiste esse vídeo e vê se vale a pena você dar atenção a esse curso de Word que eu estou preparando para vocês. Então, nesse vídeo, eu resolvi mostrar 10 dicas sobre o Word 2016, que muitas delas servem também para as versões mais antigas, mas o foco aqui do curso é o Word 2016. Se você está com a versão mais nova, né, o 2017, no momento em que eu estou gravando, não estamos em 2017, então ela não existe. Mas você pode utilizar a grande maioria dessas dicas em qualquer versão do Word que funciona. Vamos então à dica número 1. A primeira coisa que eu vou mostrar no Word para vocês é que existe uma maneira de você gerar texto automaticamente. Sabe aquelas situações em que você precisa de um texto para testar alguma coisa de formatação ou alguma coisa parecida? E que você o seu professor provavelmente na sua aula chegou e fez isso aqui, ó. Olha só. E vai digitando para poder gerar um texto aleatório. Não precisa disso, pequeno gafanhoto. Vou te mostrar uma dica legal. Na verdade, existem duas possibilidades. A primeira é a seguinte, ó. Você coloca igual, rand, abre parênteses, aí você coloca quantos parágrafos você precisa. Sei lá, eu preciso de 2 parágrafos, vírgula. E quantas frases por parágrafo você precisa? Eu preciso de 3 frases por parágrafo. Fecha parênteses, dá Enter, e ele vai gerar 2 parágrafos com 3 frases cada uma. Aqui, ó. Vou fazendo primeiro aqui. Primeira frase, segunda frase, terceira frase. Viu que legal? Você coloca igual, brand, em minúsculo, abre parênteses, quantos parágrafos você precisa e quantas frases tem que ter cada parágrafo. E aí tem gente falando assim, mas eu posso ir na internet e pegar aquele Y-Lorem, não sei, aquele texto padrão lá dos designers para poder encaixar. Pois eu te digo, gafanhoto, você não precisa nem ir na internet. Olha só, vou selecionar tudo aqui e apagar. E vou digitar igual, no lugar de rand, eu vou colocar Lorem. Abre parênteses, quantos parágrafos você quer? 4 parágrafos com 2 frases cada um. Fecha parênteses, dá Enter e ele gera o texto para você. Então eu tenho 4 parágrafos com 2 frases cada um. Viu como é simples? E você vê aqui que eu selecionei a frase inteira, selecionei o texto todo de maneira rápida. Se você não viu meu mouse mexendo, isso tudo são teclas de atalho. As teclas de atalho para editor de texto são muito úteis, porque evitam que você tire a mão do seu teclado e coloque a mão no mouse ou no trackpad, ou enfim, no seu dispositivo apontador. E esse curso ele também é focado em auxiliar esse tipo de coisa, facilitar a sua vida mostrando teclas de atalho. Então, meu querido, é só você aguardar que as aulas estão vindo por aí com muita dica legal, muita dica valiosa que talvez você não saiba. Mas essa foi só a primeira dica. Vamos para a segunda. E a segunda vem um negócio que a gente faz constantemente no Word, que é aumentar e diminuir letras, determinado parágrafo, determinado texto e tudo mais. Para você aumentar e diminuir letra, existe um modo tradicional, e nesse modo você seleciona o texto, vem aqui em cima e escolhe qual o tamanho, sem problema nenhum. Ele vai funcionar sem problema. O único inconveniente é aquilo que eu tô te falando. Você tem que parar a digitação, tirar a mão do seu teclado, colocar a mão no mouse e ir lá configurar. O Word tem até os atalhos menorzinhos. Agora que você seleciona um texto, ele aparece uma janelinha do lado. Mas eu vou te mostrar uma maneira muito mais legal, que é utilizando teclas de atalho. Para aumentar ou diminuir o texto selecionado, você vai segurar a tecla Ctrl e vai utilizar os colchetes. Colchete é o quadradinho, né? Aquele parênteses quadradinho. Então, você vai usar o colchete para a direita, o fechamento de colchetes para aumentar a letra, e o colchete para a esquerda, a abertura de colchetes, para diminuir a letra. Então, olha só, segurei o Ctrl, apertei colchete fechando, aumenta, e colchete abrindo, ele diminui. Existe uma outra maneira que é utilizando Ctrl Shift e os sinais de menor e maior, também funciona. Então, se você apertar Ctrl Shift e o sinal de maior, ele aumenta. Ctrl Shift, sinal de menor, ele diminui. Tá, mas e qual é a diferença entre usar o colchete ou usar o sinal de maior e menor? A diferença básica é a seguinte: se você usar o colchete, fica de olho aqui em cima na numeração. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Com o colchete, ele aumenta sempre uma unidade. Com os sinais de menor e maior, olha só, vou apertar uma vez, já diminui, ó, 28, pulou para 36, pulou para 28, pulou para 26, pulou para 24. Você percebe que os tamanhos, eles têm um salto, ó, 8 para 9 para 10 para 11 para 12.
Do 12 pula pro 14, pro 16, 18, 20, 22. Então, assim, se você quiser pular de unidade em unidade, você segura o Ctrl e usa os colchetes. Se você quiser pular conforme está planejado no Word, às vezes de 2 em 2, às vezes de 3 em 3, usa o Ctrl Shift, sinal de menor e sinal de maior, para poder aumentar ou diminuir sua letra. E nunca se esqueça, a gente vai aprender isso nesse curso. Quando se trata de uma parte específica do texto, é muito melhor utilizar as pré-formatações do que formatar cada um de passo a passo, cada um de uma vez. Você vai aprender isso durante o curso, assiste às próximas aulas e você com certeza vai aprender isso tudo. E isso nos leva à terceira dica, quando eu tenho um texto e quero limpar a formatação dele. Com certeza você já entrou num site, copiou um texto, aqui ó, vem aqui, Ctrl C, vai até o Word e dá Ctrl V, e ele vem com uma formatação toda bagunçada. É claro que existe uma maneira de colar sem formatação, a gente vai aprender mais pra frente. Mas se você quiser limpar a formatação, excluir qualquer tipo de formatação de um texto, também é simples. Vamos selecionar o texto que você acabou de copiar e que veio com a formatação e pressiona Ctrl espaço. Automaticamente, todas as formatações e links serão eliminados. Viu como é simples? Claro, existe também outra forma de fazer com o botão limpar formatação, mas você já está com a mão no teclado, já selecionou o parágrafo, Ctrl, espaço, e ele vai. Então é muito legal você acelerar o seu processo. Uma outra maneira de acelerar o seu dia a dia durante a digitação está na dica 4. Por exemplo, aqui eu vou apagar a palavra compound. Então você clica aqui embaixo e backspace, 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 vai apagando, né, cada uma das letras. Isso leva um tempinho, e às vezes você segura o backspace e ele apaga mais do que necessário, não é isso? Ainda mais se tua máquina está um pouquinho lenta. Vou te mostrar uma dica legal. Para na mesma posição, e em vez de só backspace, usa a outra mão e segura o Ctrl. Ó, meu cursor está parado piscando aqui depois da palavra compound, vou segurar o Ctrl, vou apertar backspace uma vez só. Ele apagou a palavra inteira. Viu como é que são coisas simples que você pode melhorar no seu dia a dia utilizando o Word? Vai na minha, pequeno gafanhoto. Você precisa de um curso de Word. Se você não precisa, sempre tem alguém que precisa. Indique esses vídeos para ele. Vamos agora à quinta dica. E nessa quinta dica, eu vou te mostrar uma maneira muito fácil também de otimizar o seu tempo. Todo mundo sabe que você pode selecionar uma palavra ou uma frase, dá Ctrl C, vir em qualquer lugar, dá Ctrl V. O problema é que você só consegue fazer Ctrl C, Ctrl V com uma coisa. Então, por exemplo, se eu selecionei Ctrl C no English, ele Ctrl V aqui embaixo, ele colou só o English. Ele não colou a primeira palavra que eu copiei lá anteriormente. Isso porque o Ctrl C e o Ctrl V guarda apenas uma, correto? No Word não, ele pode guardar mais. Como você faz isso? Vem aqui ó, na página inicial, no Ribbon, clique em Área de Transferência. Na área de transferência, você clica sobre esse pequeno ícone aqui. Vai abrir essa janela, que foi o meu último Ctrl C, então foi English. Vou vir aqui, vou copiar também etimologia, também essa palavra aqui que eu não consigo ler, e também essa palavra aqui que eu não consigo ler. Percebe aqui no canto que eu copiei várias coisas, e a partir de agora eu posso vir aqui embaixo, se eu copiei pedaços, eu posso fazer colagens. Por exemplo, quero colar etimologia, depois quero colar English, depois quero colar essa palavra que eu não consigo ler. E eu consigo montar frases ou trechos de textos. E tem mais coisa, dá para você também colar tudo de uma vez só. Então aqui na esquerda estão todas as palavras que você copiou desde que você abriu a área de transferência. Eu posso clicar em colar tudo e ele vai colar todas as palavras da ordem de baixo para cima. Se você já utilizou todos os seus copiar e colar, você pode limpar tudo e a partir de agora sua área de transferência está completamente limpa. Então você pode utilizar o seu copiar e colar múltiplas vezes dentro do Word. Você sabia disso? Outra coisa que você talvez não saiba é que o Word permite que você digite coisas automaticamente também. Coisas simples como, por exemplo, sabe aquelas marquinhas de marca registrada e de copyright? Dá para fazer muito fácil. E essa é a sexta dica. Como eu disse anteriormente, existem várias formas de digitar texto automaticamente. Uma delas é você fazer, ó, abre parênteses, um C minúsculo, fecha parênteses. Quando você fechar parênteses, ele vai transformar isso na marca de direito de cópia. Se você, no lugar do C, colocar o R, ele vai criar o símbolo de marca registrada. Viu como é simples? E tem muitas outras dicas. Por exemplo, 30º colocado. Você tem que botar 30 e aquela bolinha em cima. Aí você fica procurando na internet como é que é a bolinha. Tem jeito de fazer fácil, meu querido. Eu vou te mostrar durante as aulas. E gerar conteúdo automaticamente é muito fácil no Word. Tem uma dica matadora, cara. Eu vou te mostrar uma que com certeza você não sabia. E essa é a nossa sétima dica. Presta atenção aqui. Coloca um sinal de mais e aperta a tecla Tab. A tecla Tab é aquela que está abaixo da tecla ESC. Procura no seu teclado lá na esquerda a tecla Tab. Vou colocar mais um mais, Tab,
mais um mais, tab, quantas vezes você quiser. Aí percebe aqui o seguinte, olha só, ele criou um espaço em branco, 2, 3, 4 espaços em branco, tá vendo aqui, ó? Entre um mais e outro eu tenho um espaço, outro espaço, outro espaço, outro espaço. Pressiona Enter. Ele vai criar uma tabela exatamente com 4 espaços. Essa você não sabia, né? Você consegue criar tabelas dinamicamente utilizando texto. Você não precisa tirar a mão do teclado para poder mexer isso com o mouse. Essa dica foi legal, né? Então se prepara que vem a dica 8, que com certeza você já teve problema na hora de criar uma fórmula no Word. Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho de matemática, um trabalho de física, você tem que colocar uma fórmula. Às vezes você vai na internet, procura uma imagem, copia aquela fórmula em forma de imagem, cola no seu texto, ela fica totalmente fora do padrão, você não consegue editar, você não consegue aumentar o tamanho da letra, fica horroroso. O Word 2016 tem uma funcionalidade sensacional para quem trabalha com fórmulas. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou clicar em Inserir, vou procurar aqui na direita Equação e vou clicar em Equação à tinta. Ele vai abrir uma janela e eu vou poder, com o mouse ou com a minha canetinha, se você tiver tablet, eu vou digitar com o mouse aqui, olha só. Vou fazer a fórmula, ó. Vou fazer aqui, x igual a 3 mais 5 dividido por a, tudo isso dentro de raiz quadrada, por exemplo. 5 que é o quadrado. Viu como é simples? É só você ir com o mouse e desenhar, ou com a canetinha, se for mais rápido para você, né? E a fórmula é reconhecida. Vamos clicar em Inserir e ver como é que funciona. Clicando em Inserir, ele já coloca a fórmula e ela é completamente editável por você. Você pode aumentar, diminuir, colocar mais componentes. Tem componentes aqui em cima, mas o início você vai escrevendo na mão. Tem coisa mais simples que isso? Vamos a uma outra funcionalidade legal que tem no Word, com a dica 9. Você já deve ter ficado em dúvida, por exemplo, em relação a alguma palavra ou algum termo. Por exemplo, no meio do seu texto tem clorofila. E você não sabe exatamente como é que funciona, o que é a clorofila, você precisa de mais informações. Aí o que você faz? Pega essa palavra clorofila, minimiza o Word, abre um navegador, entra no Google, faz uma pesquisa para você saber o que é isso. Não precisa mais, porque o Word tem busca inteligente. Uma vez conectado na internet, é óbvio, você seleciona a palavra ou o termo que você quer, clica com o botão direito sobre ele e escolhe Pesquisa Inteligente. Uma janela vai abrir e os dados serão carregados com todas as informações sobre o termo que você colocou. Não é preciso mais fechar o aplicativo ou minimizar ou sair de uma janela para ir para outra. É muito fácil. E isso nos leva à 10ª dica desse vídeo que as pessoas também fazem com muita frequência. Tradução. Eu vou selecionar tudo aqui e vou gerar um texto randômico em português. 3 parágrafos com 2. Então tá lá. Se você quiser a tradução de qualquer termo ou de frase, então nós vamos selecionar esse parágrafo, parar o mouse em cima e aguardar um pouquinho. E a tradução já vai ser feita aqui. Por exemplo, o vídeo fornece uma maneira poderosa. The video provides a powerful way. Eu vou aproveitar essa 10ª dica para te dar mais uma de brinde. Nessa mesma tela, dá para fazer o Word ler para você. Para isso, basta você apertar ou executar aqui, ó, o play, e o parágrafo vai ser lido. Maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. E aí? Gostou das dicas? Vale a pena me dar ouvido e assistir um curso de Word? Então, a partir de agora, a gente vai voltar bem para o iniciozinho, vamos ter a aula de identificar a interface, como funciona, mas até mesmo nessas simples aulas, eu vou mostrar para vocês teclas de atalho, funcionalidades escondidas e muito mais. Então, meu querido gafanhoto, vai mostrando para as pessoas que o curso de Word está sendo criado, que as aulas já estão saindo. Se você já passou bastante tempo do lançamento desse curso, com certeza já tem bastante aula. Vai lá, tem uma playlist completa. Então, como sempre, eu vou pedir para vocês, clicando aqui, você assina o canal. Sempre que tiver uma aula nova de banco de dados, de PHP, de Java, do que for de Word, você vai ser avisado. E clicando aqui, você vai para a playlist que mostra todos os vídeos de Word. Então, aqui é uma playlist exclusiva de Word. E nunca se esqueça, clicando aqui em cima, a gente tem a interatividade, tem um izinho aqui, clica nele e a gente fez uma seleção especial de coisas para você estudar que são gratuitas no Curso em Vídeo. Aqui no meio, você tem o site, que é o cursoemvideo.com, onde você pode encontrar todas as informações sobre todos os nossos cursos que estão disponíveis. Então é isso, meu querido. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha gostado das 10 dicas que eu dei para vocês. Na verdade, 11. E a gente volta na próxima aula com mais informações sobre o Word. Um forte abraço e até a próxima. Isso nos leva à 10ª e última dica desse vídeo.
Porra. Martelo maldito.